Domenico de Masi, sociólogo italiano, morre aos 85 anos. Um dos intelectuais mais influentes do século XX, de Masi foi responsável pela formulação do conceito de ócio criativo e teve grande influência na criação do movimento 5 Estrelas, partido da Itália. Criador do conceito de ócio criativo, autor de mais de 20 livros e um dos pensadores mais influentes do final do século XX, o sociólogo italiano Domenico de Masi morreu aos 85 anos, em Roma. A informação foi confirmada neste sábado, 9. Segundo o jornal italiano Il Fatto Quotidiano, de Masi descobriu que estava doente em 15 de agosto, durante suas férias em Ravello, na costa amalfitana. Até a última atualização desta reportagem, a causa da morte ainda não havia sido comunicada. Ele foi professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade Sapienza de Roma e reitor da Faculdade de Ciências da Comunicação dessa mesma instituição. Entre suas obras, está o best-seller O Ócio Criativo, de 1995, que defende a noção de que o tempo livre não é algo necessariamente negativo, porque pode estimular a criatividade pessoal. Ele também escreveu livros como O Desenvolvimento Sem Trabalho, A Emoção e a Regra e O Futuro do Trabalho. O sociólogo nasceu em Rotelo, em 1938, e tinha o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro. Em junho deste ano, de Masi encontrou-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Roma. Os dois conversaram sobre a conjuntura política atual do Brasil e da Itália, e abordaram a necessidade de se estabelecer a paz tanto na Europa quanto no resto do mundo. Os dois já haviam se reunido em 2020. Importância do ócio criativo e tecnologia. Home office, desemprego em massa e crise econômica eram assuntos recorrentes para o sociólogo Domenico de Masi mesmo antes da pandemia de Covid-19. Na visão do professor, o avanço tecnológico é estratégico para um cenário em que cada vez mais pessoas poderão desempenhar funções de qualquer lugar, pelo chamado smart working. A tecnologia é a melhor e maior aliada do ócio criativo, disse em entrevista ao G1. Masi deixou claro que a possibilidade de trabalhar remotamente não deve representar um tempo maior de dedicação às atividades profissionais. As muitas pesquisas realizadas em todo o mundo mostram que, com o trabalho à distância, a produtividade aumenta de 15% a 20%. Isso significa que o teletrabalhador pode fazer em 7 horas o que antes, no escritório, levava 8 horas, disse. Aqueles que, por teletrabalho, estenderam seu dia de trabalho em vez de encurtá-lo, são neuróticos que não podem viver sem trabalhar. Precisam de ajuda para se desintoxicar. O teletrabalho permite combinar trabalho, estudo e lazer, ou seja, permite o ócio criativo. Influência na sociedade italiana. Durante a carreira, de Masi passou por diversos centros de estudos na Itália, incluindo a Universidade Frederico II, em Nápoles, e a Universidade La Sapienza, em Roma, onde lecionou durante a maior parte da vida. Em 1995, o intelectual fundou a Sociedade Italiana de Teletrabalho, SIT, responsável por divulgar e regulamentar o trabalho não estruturado no país. Além disso, de Masi foi considerado um dos intelectuais mais próximos do movimento 5 Estrelas, partido da Itália, depois de uma vida acadêmica próxima à esquerda. Seu trabalho influenciou muitos integrantes do grupo, incluindo Giuseppe Conte, que foi primeiro-ministro italiano entre 2018 e 2021. A morte de Masi, acima de tudo, priva-nos de um verdadeiro homem de cultura, de uma mente muito clara, cujas análises tiveram o mérito de desafiar as convenções tradicionais sobre o trabalho e a sociedade, levando as pessoas a refletir sobre o significado do seu tempo e das suas paixões, afirmou o partido em comunicado. Suas pesquisas sobre o mercado de trabalho foram fundamentais para a formação do movimento 5 Estrelas, que ganhou influência na sociedade italiana nos últimos anos. O seu ponto de vista sobre as coisas sempre representou um importante ponto de referência para a comunidade, que hoje lamenta aquele que foi antes de tudo um amigo de tantos de nós, disse o partido.